Olá, neste momento estaremos realizando a apresentação da conclusão do nosso projeto integrado, que tem como título a implementação de um sistema de informação como ferramenta de gestão de processos, em busca de vantagem competitiva. O grupo é formado pelos alunos do oitavo semestre do curso de Engenharia e Produção, que são eles o Bruno Garcia, eu, Felipe Jorge, a Raíssa Alves e a Yasmin Chimizo. Nós somos orientados pelo professor e mestre Wilson Roberto Marcolin. Este trabalho visa compreender os processos produtivos de uma indústria a partir do mapeamento de suas atividades, com o objetivo de realizar padronização do levantamento das informações de produção e manutenção. A Chassis Break é uma empresa de médio porte, contém aproximadamente 500 funcionários e está localizada na cidade de Campinas. Atua no ramo automobilístico de fabricação de freios e foi fundada em 2012 como Chassis Break. A metodologia utilizada no projeto integrado foi a revisão bibliográfica para auxiliar na construção do estudo de caso. Olá, meu nome é Bruno Ionezawa e eu irei falar um pouco sobre o plano de marketing da empresa Chassis Break. Para dar início ao planejamento de marketing, é feita uma análise SWOT da empresa, onde são determinadas as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças. Forças. A Chassis Break é uma empresa multinacional preocupada com a sustentabilidade ambiental e que investe em tecnologia. Fraqueza. Temos um problema sério com o fornecimento de componentes, o que impacta no atendimento de nossos pedidos dos clientes. Oportunidades. Tecnologia da informação. Trabalhamos com um sistema de armazenamento de dados em nuvens, o que gera bastante custo-benefício e a infraestrutura vem crescendo cada vez mais. Ameaças. Oferta e demanda. Há um desequilíbrio muito grande entre a oferta e a demanda. E a falta de matéria-prima impacta bastante nesse sentido. Sem contar que temos fortes concorrentes como a ATE, Ferrodo e Brembo. Metas e objetivos. Metas. Diminuir 70% dos documentos físicos da linha após a implementação do sistema. Ampliar a capacidade de produção em 20% e aumento de 15% dos clientes fiéis a Chassis Break. Objetivos. Alcançar a liderança em tecnologia e ser referência no mercado. Melhorar a capacidade produtiva e eliminar a lista de espera dos clientes. Definição da estratégia. Os 4 P's. O nosso produto é o freio, discos e pastilhas para ser mais exato. O produto se encontra em fase de maturidade e o objetivo é alongar o ciclo de vida para poder maximizar os ganhos. Com isso, a gente propõe um programa de fidelização do cliente. Preço e praça. A estratégia de preço é um desconto por volume de compra. Quanto maior a quantidade, maior o desconto, podendo chegar até 8%. Autopeças de reposição. A Chassis Break escolheu dar mais atenção ao mercado de reposição, pois a venda de carros novos caiu nos últimos anos. Mas em compensação, a venda de peças de reposição deu uma aumentada consideravelmente. Incentivo aos vendedores com premiações. Trabalhar com metas de vendas do produto Chassis Break. Os vendedores que mais venderem serão recompensados com brindes. Participações em eventos de autopeças. A Automec é um evento que liga as principais marcas de reposição, manutenção, acessórios automotivos, entre outros. Esse tipo de evento promove oportunidades de negócios. Mudanças organizacionais. Missão, visão e valores. Missão. Feito sob medida para o seu projeto. A Chassis Break possui uma missão de realizar os projetos dos seus clientes sob medida, atendendo os requisitos e mantendo a qualidade, garantindo assim a satisfação do cliente. Visão. Reconhecimento nacional e crescimento sustentável. A Chassis Break busca ser reconhecida nacionalmente como uma das melhores empresas do ramo automobilístico, especializada na fabricação de freios e tendo um crescimento sustentável. Valores. Valorizar e respeitar as pessoas, manter e honrar os compromissos e respeitar o meio ambiente e a comunidade. Conduta ética. Sigilo de informações. Manter o sigilo de informações entre a empresa e funcionário e outras empresas. Bom comportamento. Manter o bom comportamento e realizar um trabalho dinâmico é fundamental. Não substituir pessoas por máquinas. Uma máquina jamais substituirá um ser humano. A capacidade analítica do homem é incomparável. O intuito da implementação de tecnologia é desenvolver soluções que auxiliam no trabalho e diminuem falhas, e não substituir pessoas. Transparência entre administração e manufatura. A transparência é importante para todos terem a noção da situação que a empresa se passa. Assim como o relacionamento pessoal, é muito importante contar com a colaboração e a compreensão de todos, independentemente da situação. Compromisso com a sustentabilidade. Cuidar do hoje para que possa ter um amanhã.
Bom, para que seja implementado o sistema de informação na empresa, é necessário que siga os seguintes passos, né? Primeiramente, é necessário que faça o mapeamento atual dos processos, no caso, os processos de PCP em manutenção. Seguinte, é feito a análise do fluxo das atividades, ou seja, quem vai executar, que etapas ela passa as atividades, né? E depois é feito o novo mapeamento, já considerando o sistema de informação na execução dos processos, das atividades. Bom, então esse aqui é o mapeamento atual dos processos da Chassis Break, né? Considerando apenas o setor de PCP e manutenção. O ponto principal em PCP é quando recebe um pedido, o pessoal do PCP deve avaliar no estoque se tem matéria-prima disponível para fazer a produção do item. Caso não tenha, deve disparar uma ordem de compra. Um ponto da manutenção também importante, quando a máquina quebra, apenas o líder de produção deve acionar a manutenção através da OS, Ordem de Serviço. Então a manutenção deve se dirigir até o local, avaliar a situação e só depois retornar com as ferramentas para iniciar o reparo. Também um ponto importante da manutenção é que o funcionário de manutenção deve realizar um estudo sobre o histórico de manutenção das máquinas para elaborar um planejamento junto ao PCP da agenda para a manutenção preventiva e preditiva das máquinas. Bom, então após o mapeamento dos processos atuais, foi possível levantar os principais pontos que serão abordados no sistema de informação, né? O primeiro dele é a verificação do estoque, como já citado, né, que é feito manualmente. A abertura de ordem de serviço, que atualmente é somente pelo líder do setor. E o agendamento e manutenção preditiva e preventiva, que vai receber o auxílio do sistema de informação na hora de elaborar o estudo das máquinas que vão receber essa manutenção. Bom, então após levantar os principais pontos, foi possível elaborar o mapeamento dos processos considerando já o sistema de informação. Então, o que mudou de um para o outro, né? A área de PCP, quando recebe o pedido, o funcionário consegue de uma maneira mais ágil consultar o estoque de matéria-prima, agilizando a sua atividade. Outro ponto também é na fase de manutenção. A abertura de ordem de serviço pode ser realizada por qualquer funcionário que esteja treinado com o sistema. Isso possibilita que a manutenção se dirija ao local já sabendo o que vai acontecer, agilizando assim o processo de reparo. Outro ponto também é a parte de agendamento de manutenção preditiva e preventiva. Agora, com o sistema, é possível elaborar mais fácil as máquinas que necessitam receber essa manutenção e o contato junto ao PCP para agendar a data correta para poder fazer essa atividade. Bom, então falando um pouco sobre a interface da tela do sistema de informação, após clicar em iniciar, o usuário escolhe entre o setor de PCP e o setor de manutenção. O setor de manutenção ele tem 5 opções: abrir ordem de serviço para manutenção, consultar as manutenções que estão pendentes, consultar a disponibilidade dos funcionários de manutenção, consulta de documentos muito utilizados na hora da auditoria e programação de manutenção, onde é feito contato junto ao PCP. As duas principais telas é abrir ordem de serviço, ou seja, qualquer funcionário treinado pode preencher essa tela, escrevendo detalhadamente o que está acontecendo e o manutentor dá o seu parecer em relação a essa descrição. E programar a manutenção, a pessoa responsável consegue elaborar um relatório com as máquinas que estão pendentes com a manutenção preventiva e conversar junto com o PCP para agendar a melhor data possível para fazer essa atividade. Bom, e para a tela de PCP, tem 3 opções bem simples, né? Após o usuário acessar a área dos PCP, ele tem a opção de pedidos pendentes, que são os pedidos que entraram ou que estão em aberto, de peças. Consulta estoque, para ele consultar a matéria-prima que está em estoque. E consultar produção, que ele consulta a produção para poder informar a manutenção se a data agendada para a manutenção preventiva está aberta ou não. O processo de manutenção estudou 4 processos que geravam o maior número de manutenção. Essa análise ela foi construída por uma ordem de serviço, referente ao mês de setembro, e a gente conseguiu chegar nessas seguintes informações. A gente tem na primeira tabela o rótulo de processos, que são os processos 1, 2, 3 e 4, e a gente tem os tipos de manutenção: corretiva, emergência, preventiva e a quantidade total. E abaixo a gente tem a relação do gráfico sobre as porcentagens de cada processo em relação a cada manutenção. Com base nas informações da ordem de serviço, chegamos aos tempos de reparo e a quantidade de paradas. Vale ressaltar que a quantidade de paradas só levou em consideração quando a máquina realmente estava parada, não contabilizou quando estava em setup.
E para poder descobrir as horas disponíveis do mês de setembro para cada processo, a gente pegou o total de horas de setembro, né, que era de 720 horas, e subtraiu pelo tempo de parada de cada processo e chegamos a esses resultados. O processo 1 a gente teve 657,9 horas disponíveis. Processo 2, 659,2 horas disponíveis. Processo 3, 657,9 horas disponíveis. E o processo 4, 649,4 horas disponíveis. Para o desenvolvimento dos cálculos do MTBF e do MTTR, foram com base nas tabelas mostradas anteriormente. Então, analisando aqui o primeiro gráfico do MTBF, a gente pode observar que o melhor tempo entre as falhas foi do processo 4. E ao gráfico do lado, né, do MTTR, a gente tem que a relação do tempo médio de reparos do processo 1, do processo 2 e do processo 4, eles possuem os maiores valores. Bom, nesse slide a gente vai falar um pouquinho do indicador do OE. Então, nessa tabela a gente tem as metas, né, para esse indicador, e para cada um dos processos a gente tem a meta tanto para disponibilidade, desempenho e qualidade. Vale ressaltar ali que todos esses resultados que a gente já mostrou ali anteriormente, referente à manutenção, eles estão impactando diretamente ali no cálculo do nosso OE. Então, como que a empresa ela não existia, né, não tinha um controle de fácil acesso, acabava dificultando a maneira de analisar a causa raiz do problema, tanto de disponibilidade, desempenho e até mesmo a qualidade. Então, com a implementação do sistema, a gente já consegue ter as melhorias, que são o controle dos processos em formato digital, as informações sobre as manutenções e as principais causas das paradas de máquinas, e as informações ali de rápido acesso para os gestores e analistas. Bom, a proposta para Chassis Brake é a implementação de treinamentos para poder desenvolver seus colaboradores. Então, foi dividido em duas partes, tanto em habilidades comportamentais e conhecimento técnico, porque a gente sabe que a junção desses dois é possível a gente ter um profissional mais bem preparado para o dia a dia. Então, habilidades comportamentais, a gente levou os temas de liderança e trabalho em equipe, e os conhecimentos técnicos foi tecnologia e Lean e treinamento relacionado ao sistema digital. Os treinamentos tiveram início no dia 1º de outubro e terminaram no dia 8 de novembro. A pesquisa de satisfação ela é usada, né, ao término dos treinamentos para poder medir como que foram esses treinamentos. Então, o formulário ele não teve nenhum tipo de identificação, justamente para que o colaborador se sentisse ali confortável para poder expressar a sua real opinião sobre os treinamentos. E, além disso, depois, o resultado dessa pesquisa vai poder contribuir ali para melhorias no futuro em relação aos treinamentos. Bom, agora vamos falar sobre o retorno do investimento com a implementação do sistema. Informações sobre a linha de freio a disco. Atualmente, sem a utilização do sistema, sua receita total mensal é de, em média, R$ 2.250.000. Essa linha funciona 24 horas diariamente, assim totalizando em uma média mensal de 464 horas e 24 minutos, pois 255 horas e 36 minutos são destinados à manutenção. Essa linha produz, em média, 4.500 freios mensalmente, 150 freios diariamente, assim dando uma média de 9,7 freios por hora. O valor unitário do freio é de R$ 500. Essa linha contém 7 operadores. Buscando melhorias para todo o processo da linha de produção de freio a disco, a empresa estudou a viabilidade para implementar um sistema, no qual seria desenvolvido dentro da própria empresa. Esse projeto seria composto por toda a equipe de desenvolvimento de sistema, tendo uma duração de 3 meses, no qual o seu custo seria de R$ 882.828,32, onde R$ 803.042,72 seriam destinados aos equipamentos e R$ 78.000 para a equipe de desenvolvimento,
que é composta por um supervisor, que tem sua mão de obra mensal de R$ 9.000, 2 analistas, sendo que cada um tem sua mão de obra mensal de R$ 6.000, e 2 auxiliares, sendo que cada um tem sua mão de obra mensal de R$ 2.800. Outro custo seria os treinamentos, que será considerado hora extra aos ministrantes, sendo para os 2 analistas, 2 auxiliares e os 2 líderes da área, assim totalizando em R$ 1.785,60. Para entendermos se é viável a implementação desse sistema, foi necessário realizar um estudo sobre o lucro líquido e lucratividade mensal da empresa, onde seus custos indiretos totalizam em uma média de R$ 530.300 mensais, sendo composto por R$ 19.000 destinados à mão de obra dos trabalhadores do escritório, composto por um estagiário, 2 líderes e um supervisor. E mensalmente é gasto uma média de R$ 500.000 em manutenções, R$ 10.000 em energia elétrica mensalmente e uma média de R$ 1.300 em materiais para escritório. Já os custos diretos totalizam em R$ 505.500, composto por mão de obra dos trabalhadores da fábrica, totalizando em R$ 17.500 mensais, embalagem, onde cada um tem o valor de R$ 400, como são utilizadas 90 embalagens mensais, é totalizado em R$ 36.000. Matéria-primas para a produção dos freios, sendo em média R$ 450.000 e R$ 2.000 para outros insumos. Com isso, conseguimos resultar no lucro líquido mensal da empresa, que é composto pelas receitas, totalizando em R$ 2.250.000, os custos diretos, que são R$ 505.500, os custos indiretos, que são R$ 530.300, os impostos, que dão em média R$ 5.000, assim resultando no lucro líquido mensal da empresa, que é de R$ 1.209.200. Assim, encontramos a lucratividade, que é de 53,74% sobre a receita total. Após entendermos sobre o lucro, custos e lucratividade da empresa, conseguimos realizar estudos sobre as melhorias que o sistema resultaria na linha de freio a disco, onde seus custos indiretos reduziriam para R$ 380.000 por conta da redução de 30% das manutenções e 100% dos papéis sulfites, assim resultando também em uma nova receita total, totalizando em R$ 2.497.500, pois com o sistema haveria um ganho de 20% no tempo para a produção e, consequentemente, um aumento na produção dos freios, totalizando em uma média de 4.995 freios mensais. Então, com as melhorias, haveria um novo lucro líquido, sendo composto por R$ 2.497.500 da nova receita total, R$ 505.500 dos custos diretos, R$ 380.000 dos novos custos indiretos, R$ 5.000 de impostos, assim resultando em um lucro líquido mensal de R$ 1.607.000, onde a lucratividade aumentaria para 64,34%. E para concluir, calculamos o payback e o retorno do investimento, ou ROI, sendo que o payback seria de 2 meses e 6 dias, baseando no valor investido de R$ 882.828,32 e os ganhos com a implementação de R$ 397.800. Já o retorno do investimento, ou ROI, seria em média de 70,35% após 5 meses, como mostra na tabela. No segundo mês, já sairíamos negativo e começaríamos a ter um melhor retorno. Nesse tópico, iremos falar sobre a conclusão. Bom,
Podemos concluir que a maneira que a Chassis Break tratava a gestão dos seus processos era de uma maneira inapropriada por se tratar aí de uma era tecnológica. E devido às mudanças que ocorreram após a implementação do sistema integrado, os processos foram executados com maior eficiência e também passou a utilizar os dados como forma na melhor tomada de decisão, de uma maneira mais assertiva. E depois, falando um pouquinho ali dos seus colaboradores e gestores, eles passaram a ter um domínio maior sobre os processos e até mesmo da empresa. Então, os processos eles foram executados com maior qualidade e melhor segurança, e isso acabou sendo um diferencial para a empresa. Finalizamos o nosso trabalho e gostaria de agradecer à Unisal pela disciplina do projeto integrado, que conseguimos colocar em prática tudo aquilo que foi tratado em sala de aula. Agradecemos também ao professor Wilson por toda a orientação e direcionamento durante todo o nosso trabalho. Muito obrigada!